Aí foi em 2008 o contato do Eu do Futuro? 2009. 2009. Não, este é Espetacular. espetacular. Esse também é fundamental para que nós entendamos a situação do quê? A gente teve a aula com o Tilo. O Tilo deu 2 aulas para gente. Numa dessas aulas, ele falou do eu do futuro, do eu superior. Tá? Porque a gente está acostumado com essas informações esotéricas aí por aí. Eu superior, acho que o nosso eu superior é a nossa fagulha divina, é alguma coisa, sabe, meio que abstrata, espiritual. Gente, como explicou o Tilo, um dos parceiros, nosso eu do futuro é você no futuro que volta para te ensinar, te passar dicas, porque o seu eu do futuro, seu eu superior, que é o seu eu do futuro, ele sabe muito bem como te aconselhar. Ele é a melhor pessoa para te aconselhar. Sim. Porque para ele é passado, então ele sabe. E ele é você no futuro, então ele quer que você tenha sucesso. Não é? Verdade. E o Marcelo também passou por... passou por isso, teve contato com o Marcelo do futuro físico na tua cara. Conta, Marcelo, isso aí é uma bomba, é a primeira vez que está sendo contado. Isso é inédito. E o que eu vou falar aqui, Felipe, além da experiência que nós tivemos com o Eu do Futuro... Vocês estavam juntos? Estavam. Tá. Olha, Felipe... Sempre juntos. São almas gêmeas. Isso é bom. Descobrimos que são almas gêmeas. Que nem eu e minha mulher. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. Então, isso é importante porque foi importante porque eu falei mais. Né? Bom, então, eu só vou assim, fazer o que eu gosto de pegar para as pessoas que estão assistindo. Compreender e viajar. Vamos dizer, não é viajar na viagem maionese, mas é entender e sentir, tá, com o que eu vou passar para vocês, como é que é o nosso trabalho aqui, a seriedade. Então, Felipe, tivemos uma experiência que foi com o Eu do Futuro, né, em 2009. Mas eu queria contar para vocês o que aconteceu antes disso, que foi no ano 2000. No ano 2000, a gente estava aqui na viagem, um trabalho, nem era viagem de trabalhos, né? Nós estávamos aqui, porque chegou um tempo que eu morei aqui na fazenda, tá? Então o Urandir ficou mais tempo aqui, eu fiquei morando aqui alguns meses com ele aqui. Aí, mesma situação, estava a família dele, o pessoal, os trabalhadores na época, que trabalhavam na obra também. E às vezes de noite a gente sentava ali debaixo daquela choupanazinha, aqueles quiosquinhos, né, que fizemos ali, e a gente ficava conversando ali, batendo papo, né, tudo. Conversando, cada um da sua vida particular, falando e tal, porque a gente ficava às vezes afastado da família por um tempo, né. Eu, chefe, fiquei afastado uns 4 meses de casa, né, porque a gente viajava muito. Então nós estávamos conversando, o Urandir estava ali, conversando e tal. Daqui a pouco, quando deu mais 11 horas, o Urandir falou, gente, eu vou lá ter o meu trabalho. E o Urandir tinha todo mês... Ele tinha um momento que ele saía para ter o contato dele. Contato mensal. Tanto é que eu e a Luciana, a gente participou. Uma vez ele chamou para vir acompanhar. Ele chamar. Raríssimo. Exatamente. Eu fiquei tentando ver esse contato dele. Verdade, não pode. Eu e minha irmã fomos fazer no milharal o contato mensal com ele. Ele chamou a gente. Putz. Foi um pleidiano até. Foi. Nós somos pleidianos. Né? Nós somos pleidianos. Bom, então, aí, quando ele saiu, eu falei, tá bom, era normal, né, porque eu entendia que ele, como eu acompanhava ele, todo mês, numa data certa, ele falava, é o famoso contato mensal, isso aí. Ele ia lá receber instruções dos parceiros. Exatamente. Era como fosse assim, os parceiros antecipavam para ele, acontecimentos e tudo mais. Aí, nisso, ele foi para lá. Não sei para onde, ele se enfiou no mato, sumiu. Sem lanterna, né? E sempre. Sem lanterna, no escuro. Eu falei, como é que esse cara anda no escuro sem lanterna? Com sapato. E aquele sapato social. Não tênis. É muito engraçado. Eu só escutava ele vindo de longe pelo sapato dele. Bom, mas aí nós ficamos conversando ali e tal, e eu tava assim, né, com uma energia que não tava com sono, né, 11 horas da noite. Daqui a pouco, rapaz, todo mundo começou a dar sono. Deu sono nenhum, cara. Marcelo começou a abrir boca. Cara, tem que dormir. Eu falei, que isso, rapaz? O que aconteceu? Não. Aí começou os caras ir pro alojamento, outro ir pra barraca. E o cara caía na barraca e já começava a roncar profundamente. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu olhei assim, só tava eu e mais um amigo chamado Daniel. Daniel, na época também, era um rapaz aqui, era de São Paulo e estava aqui também nesse período. Eu lembro. Daniel, um rapaz magrinho. Márcio Ulho, o Daniel, lembro. E aí... o Daniel chegou e era fumante, né? E eu falei, Daniel, você não vai fumar perto de mim, não. Vai fumar lá para longe.
Aí, Marcelo, eu falei, não gosto de fumante não, eu não fumo, porra, vai pra lá. Aí ele foi fumar o cigarro dele lá perto da cerca. Nós estávamos ali naquela região que, perto do alojamento feminino lá, aquele grandão lá, e que vai lá para... Indo para Sondas. Para as Sondas, Ali tem aquele quioscão ali, nós estávamos Isso. Aí ele foi para perto da cerca, e o pessoal tudo dormindo, só tínhamos nós aqui na fazenda, né? E aí passou alguns minutos, eu estou sentado aqui no quiosque olhando para ele lá, eu falei, vou lá conversar com ele. Aí eu fui para perto dele, já tinha acabado de fumar. Eu falei, e aí, Daniel? Quando eu cheguei perto dele, começou um zumbido, um som, sabe assim, fazendo... Que eu falei, caramba, Daniel, o que é isso? Aí o Daniel, caramba, putz, isso deve ser um gerador. Eu falei, que gerador, cara? Da onde que é? Um super gerador, pô? Não tinha nada, né? Que era um som como fosse um enxame de abelha, sabe? E a gente sentia, os nossos músculos faziam, vibrava assim. Eu falei, Daniel, que coisa estranha, cara. Mas você está escutando isso? Pô, da onde está vindo? Eu falei, não sei, não tinha direção, sabe? Parecia que estava em nossa volta. Quando nós olhamos assim, veio um objeto flutuando assim, de cima da copa das árvores. E aí eu falei, Daniel, a gente chamava de sonda, né? Sonda, porque exatamente. A gente chamava de sonda, é isso aí. Daniel, olha ali, Daniel, tá vindo um negócio ali escuro. Era um objeto assim, como fosse uma bolha, sabe? Desse tamanho assim, no formato de arraia, sabe assim? Tinha um formatozinho de arraia, flutuando vagarosamente, assim, da altura de uns 3 metros de altura. Vamos botar uns 5 metros. Aquilo veio flutuando e o Daniel... Aí eu pensei, né? Eu falei, caramba, eu lembrei que o Urandir falou assim, gente, se um dia aparecer uma sonda, vocês tentam botar a mão nela, tentam tocar. Eu falei, pô... Porque eu falei, acontece o quê? Ele falou assim, vocês vão ganhar muita imunidade, vão ganhar uma interação maior com eles, porque é uma tecnologia deles, exatamente. Entendeu? Aí eu falei, caramba, então quando eu vi o objeto eu já pensei, eu vou tentar bater a mão nela, né? E aí, calculei já a distância, né? Fiquei calculando assim, olhei para a cerca, olhei para ela, já falei, vou bater ali, vou bater a mão nela. Cara, parece que ela leu minha mente. Quando ela chegou na nossa frente assim, que eu já ia fazer o tal negócio... ela começou a mudar de forma. Felipe, ela começou é como se fosse um material maleável, sempre, e começou a virar um cilindro. Virou um cilindro. Mais ou menos assim, 1 metro de comprimento assim, bem na nossa frente assim. E daqui a pouco começou a subir. Começou a subir. Aí eu falei, Daniel, que é isso, cara? Vamos esperar o Urandir voltar do contato dele. Isso o Urandir tinha ido lá, como eu falei, né? Ter a experiência às 11 horas da manhã. Desculpa, 11 horas da noite. E nós estávamos ficando ali, já era meia-noite e tal. E a gente ficou até as 5h30 da manhã acordado esperando ele. Foi a hora que ele chegou. 5h30 da manhã. Ele, ué, o que vocês estão acordados aqui? Aí nós contamos para ele o que tinha acontecido, né? Que nós vimos um objeto. Ele falou assim, onde eu estava tendo as experiências lá, esse objeto estava lá também. Só que ele saiu de lá e veio para cá. Sabia que vocês estavam acordados. Eu falei, poxa, Urandir, então era para a gente ir até onde você estava? Ele falou assim, era. Mas por que ele falou, ela ia descer, vocês vão poder tocar nela. Porém, tinha alguma energia num raio de 50 metros e que interferiu nessa interação aí. Eu falei, pô, aí que eu lembrei que estavam perfurando o poço e tinha 2 pessoas que veio, né, da empresa que estava perfurando o poço, que estavam dormindo lá. E era mais ou menos uma distância realmente de 50 metros. Então foi por isso, né? Alguma questão de frequência, alguma coisa, o objeto fez as outras pessoas dormirem, apagou todo mundo. Que isso é muito comum, hein, gente? Essa situação de terem pessoas que não estão no trabalho e que de repente caem dormindo, dormem justamente porque não tem a frequência para participar disso daí. Apagou todo mundo e aí a gente ficou acordado ali e tivemos essa experiência. Porém, aí eu falei, Urandir, e aí? O que rolou lá no seu contato, né? Você pode contar alguma coisa pra gente, né, e tal? Aí ele falou, alguma coisa eu posso contar, outras não. Eu falei, então, o que você teve? Aí ele falou, eu tive uma experiência com seres de luz, né? E que as luzes vêm, me circundam, fazem um trabalho ali de interação para poder ampliar meu campo, para eu poder ter um entendimento com eles e tudo mais. E eles me mostraram 7 anos no futuro do que vai acontecer aqui. Olha. Sabe a estrada
Astacheran, uma estrada, Sim. uma trilha, que a gente não usava essa trilha na época. Não usava. No ano 2000 a gente não usava essa trilha. Não usava. Era uma trilha totalmente no meio do mato lá, que é uma estrada, né, que foi feita, né, tem uns cortes, né, quando tem as marcas, né? Mas a gente nunca tinha explorado ela, não era permitido ainda mexer naquela trilha. E ele falou, sabe aquela trilha? Daqui 7 anos nós vamos usar aquela trilha. Vamos abri-la. Vamos abrir essa trilha Ela e vamos já é usar. laser. E vai ter as pessoas fazendo vários trabalhos lá, que os parceiros colocaram umas tecnologias nessa trilha. E vai ter pessoas, e olhou para mim assim, vai ter pessoas que vão falar com elas mesmas na trilha. Olha, 7 anos antes, hein? Olha que loucura, hein? Aí eu falei, ele falou isso, olhou para mim, e eu falei assim, doideira, nossa, né? Jurandir, mas isso é doido, uma pessoa falar com ela mesma? Ele falou, Passando Vou falar com ela. Isso em 2000 ele falou que o Marcelo foi ter em 2009. Nove. Olha só. E aí, tudo bem, passou o tempo, né? E já era para 2000 para 2001. E aí, o que aconteceu? Nesse período eu fui fazer faculdade, como a Rosa falou, de tecnologia da informação. E aí eu tive que ficar um pouco meio afastado do grupo, né? E aí eu estudando, fazendo aquela coisa toda, não conseguia fazer as viagens para cá. Então não viajava, fiquei um tempo sem vir. E um amigo do Rio de Janeiro, chamado Luciano, Didier, me ligou e falou, Marcelo, você tem que ir numa viagem agora, porque tá tendo um trabalho lá na trilha... Isso, do Rankstar. Do Rankstar. A tal trilha que em 2000 não se usava. Isso. Era encoberta pela vegetação. E aí eu falei assim, nossa... Porque em 2007 a gente já tinha recebido a missão através do sonho e já estava testando e abrindo a empresa. Em 2008 a empresa já estava em funcionamento. Entendeu? Como é que tudo correlacionado. Tudo sincronizado. Tudo sincronizado. Tá Ela tudo tinha recebido sincronizado. sonho em 2007. Porque eu falava assim, Marcelo, as pessoas estão tendo contato e recebendo missões, né, através de casais. Mas e a gente? A gente não recebeu, os casais não vieram falar conosco. Aí o Urandir falou, não, mas algumas pessoas vão receber de forma diferente. Cabe a elas ter intuição de perceber as informações que estão sendo recebidas. Vocês receberam, então vocês estão fazendo. Entendeu? E aí o que aconteceu? A gente foi, nossos amigos começaram a ligar, né? E falaram, não, você tem Falando que ir. pra ir. E eu senti realmente uma vontade de vir, sabe? Eu tava assim... Pô, uma saudade, eu falei, não, Rose, vamos dar um jeito, vamos lá, vamos... Que é longe, né? Porque é longe, né, pessoal? Vocês sabem, Estamos né? ocupados. E aí, enfim, a gente organizou tudo e viemos. Aí chegou aqui, a trilha... Do compromisso, né? Que era uma chamada contato compromisso, né? Contato de compromisso era chamado. Todo mundo tinha que passar. Então, Todo mundo que tinha, era um trabalho que se fazia aqui nesses anos, 2007, 2008, 2009, 2010, foi mais ou menos até 2012. Algumas pessoas faziam em casais, outras sozinhas, eu fiz sozinho, minha mulher fez sozinha, a gente não fez junto, eles separaram. Que coisa, né? Separaram para fazer. Minha mãe fez com minha tia, não fez com meu pai fez sozinho. Não é? Tudo, cada um foi diferente. Então, de acordo com a frequência. De acordo com a frequência, com o trabalho, com a necessidade, tudo tem uma razão, não é? Então, sim. O nosso foi junto. Foi junto. Nós fomos juntos, mais uma vez junto. Aí, foi incrível, né? Aí chegou o nosso momento, porque estavam nossos amigos lá tendo experiências extraordinárias, E falavam, sabe? nossa, coisas as pessoas fabulosas. falavam, nossa, eu vi os seres transparentes, né? Que a gente conseguia ver os órgãos internos, né? Porque eles eram os translúcidos, assim. E eram em casais, e falavam e respondiam, faziam fenômenos na mata, e conversavam, os seres cantavam para as Foram pessoas. centenas de pessoas que tiveram essa experiência. Centenas, exatamente. Que receberam um compromisso específico dos parceiros. Não é? No meu caso, por exemplo, só para ter, eu tive 2 contatos de compromisso sozinho. Eu passei por uma série de ativações, inclusive quando você falou da luz que não ofusca, uma delas foi um farol de 1 metro de diâmetro que saiu de trás de uma árvore que eu ficava olhando e eu não machucava meu olho. Não fechava nem a vista, né? Foram várias ativações e o outro foi conversando com ela, foi uma divindade, que chamamos de divindade, eu não gosto muito desse nome, porque não é uma coisa mística, mas são seres de 9ª dimensão. Era uma mulher, o nome dela era Lia, e ela tinha mais ou menos 1,70m, 1,65m de altura, minhonzinha para mim, que eu tenho 1,87m, e, poxa, conversou comigo muito tempo, e os compromissos, ela deu vários, mas o que ela falou para mim fazer rápido foi fazer programas de televisão na TV aberta.
E eu fiz vários programas no Rio Grande do Sul, no Bibo Nunes, no Balanço Geral, no SBT, eu fiz vários programas. Consegui bem rápido. Né? Foi interessante até o negócio. Quer dizer, o fato de você botar a mão na massa. Exatamente, é botar a mão na massa, tem que fazer, muita responsabilidade. Só dando uma adendo, eu aprendi muito isso no grupo aqui. O trabalho não importa o tamanho do que seja. Faço 10%. Às vezes, eles passavam uma missão que a pessoa pensava que era uma coisa assim, impossível de se fazer. Mas você tem que fazer o mínimo que seja. Isso. 10%, 1%, você tem que fazer o seu trabalho. Tem que fazer. Porque é como se fosse uma mola, né? Você inicia e eles dão o passo, eles tomam como o Bilu fala, você dá um passo, a gente dá 10. Mas a gente tem que fazer. Tem que fazer. A gente recebeu muito assim... quando a gente começou a missão, tudo favorecia. Tudo começava a acontecer. Porque é como se você fosse assim, você começou, eles estão ali atrás de você e à tua frente, atrás de você e à tua frente. Coloca pessoas, situações, tudo vem de todas as formas. Vem pessoas que você nem conhece, chega e fala assim, o que você precisa, você faz. Teve casos nossos, né? Que teve e pessoas assim que falavam, é questão de dinheiro, é questão disso, aquilo que vocês precisarem, estamos aqui para falar. Nossa, o negócio tão... Só porque a gente começou. Sim. É o fato de você dar o primeiro passo. É ação, gente. Tudo aqui é ação, é pragmático, é pé no chão. É objetivo. Porque senão a coisa porque não rola. Ficar esperando cair. Muito, né? Chegava a missão, vamos supor, vai plantar o feijão. A pessoa, mas plantar o feijão tem que fazer isso, tem que fazer uma plantação. Não, planta o feijão. As pessoas não entendiam isso. Então muitas deixaram de fazer a missão. Exatamente. E que é super importante para o crescimento e evolução. Entendeu? E aí o contato foi assim, né? A gente chegou e fomos direcionados lá para a trilha. A trilha iniciou ali no platôzinho, aquele platôzinho do Intra. Dali. Aí o grupo já estava tendo altas experiências, a gente escutava os relatos das pessoas, a gente ficava, nossa, cada um contando a sua experiência. Assim, eu falei, meu pai do céu. Muitas missões. E aí tinha seres que se identificavam, né? Que falavam que vinha da constelação de tal, e vinha de tal dimensão, né? Falavam, eu sou da quinta dimensão. Tudo. E aí se identificavam, e eu falei, nossa, aí eu falei, eu quero chegar a minha hora, né? Eu ficava assim vibrando. Aí teve o nosso momento. Aí eu falava, Marcelo e a Rose se direcionam para o início da trilha. Aí nós fomos para lá, era de noite, mais ou menos por volta de umas 6 e pouca da tarde, 7 horas, né? Acho que é um pouquinho, né? Nesse horário, Aí nós começamos a entrar na trilha. Quando começamos a caminhar, Felipe, começou a cair as pedras, cara, discoide. Pedras. Pum! Caindo de um lado, caindo do outro. Eu falei, nossa. Susto, assim. E a Rose andando na minha frente, porque a trilha é estreitinha, né? A Rose andando na minha frente, e a Rose, ai, Marcelo, vai cair na nossa cabeça. E a pedra vinha assim, e a pedra não caía sobre ela. Mas ela sumia no chão. Mas ela passava... Sonoplastia, não é? Uma sonoplastia. Mas ela aparecia. Mas você escutava, Felipe, a pedra quebrando os galhos de cima. É isso aí. E quando chegava na altura da nossa cabeça, a pedra fazia... Vup! Só ajustando. E aí eu falava, Rose, continue andando, Rose. Continue andando. E ela dava umas paradas assim... Ai, meu Deus. E eu falei, vai andando. Aí a gente foi andando. Eu atrás dela, assim, empurrando ela. Aí fomos andando. Daqui a pouco você sente... Parece que faz... um vácuo, assim, sabe? Como fosse o ar, faz... E silêncio total. Silêncio total na mata. Tempo zero. Interação mundo paralelo. Aí você fala, caramba, alguma coisa vai acontecer agora. Aí você vai andando assim na mata. Vai andando, daqui a pouco... Aí eu olhei, eu vi um quando a Rose olhou, aí uma voz saiu da mata e falou assim... Pare. Mas aí quando eu olhei pra lá... Aí quando a Rose olhou assim, falou... eu já tô vendo você. Aí como é que ele tava, ó? Não sei se dá pra gente mostrar aqui. Você fica aqui, assim, assim que aí dá. Aí ele tava assim, abaixado, segurando aqui, encostando a mão na olhando o chão, olhando tudo. Aí eu encostei a mão na cintura, que tava assim, que ele tava mais ou menos, bem assim, reto, né? Só que descia um pouco. Aí eu falei, mas eu já estou te vendo. Aí ele na mesma hora levantou e ficou em pé, aí colocou a mão para trás, baixou a mão aqui, segurou nos equipamentos e falou, entre na mata, acendam as lanternas, porque estava uma descida, a gente podia cair. Aí a gente começou a adentrar na mata e tinha um tronco. Quando a gente entrou na mata, que a Rose, ele falou, entre na mata, eu já vi um cara, na minha estatura, mesma coisa. Cabelo penteado, tudo assim, olhei assim, falei... Nossa, mas é uma pessoa. Mas a gente nunca ia. Eu pensei, porque os caras estavam falando, vi seres de 3 metros de altura, outro falou que viu seres flutuando.
Eu vi assim, mas uma pessoa usando tipo um macacão, assim, aqueles macacão, Macacão tipo cheio de equipamento. Mas assim, tinha equipamentos aqui Nas pernas. nas pernas, em volta da cintura dele. Tipo o quê? Tipo uma calça cargo com Tipo bolso? macacão cargo. Com aquele macacão cargo com bolso. Isso, E cheio de equipamento preso nas É, pernas. aí eu olhei assim, ele olhando pra mim assim, Atenção, fixamente, sabe? ele olhando, sabe? E aí tinha um tronco de uma árvore imensa entre ele e E a nós. gente... Uma árvore caída, enorme. Eu falei, meu Deus, o que essa árvore está fazendo aqui? E o cara do outro lado da árvore, assim, mas isso é uma distância, Felipe, de uns 5 metros. A gente estava muito pertinho. Muito perto. E aí, ele olhou falou assim assim, pra gente e ele falou assim, se aproxime. Aí, Aproxima. nós fomos andando, Aí, só que a Rose a foi andando em quantidade direção a de, ele. Não, a quantidade de passos. Sim. 7 passos. Aí, na mesma hora, eu intuitivamente segurei a Rose pelo Não, braço. olha, me desculpa, mas foi chato. Porque o Marcelo tem essa mania, sabe? Ele acha que eu sou muito assim, que acha que eu Não, vou eu fiquei em cima. preocupado que ela Ele ia acha- pular em cima aí, do cara. Aí o tempo todo ele segurou aqui. Você imagina o contato inteiro com uma pessoa assim. Segurando, senão ela vai correr pra cima. Você entendeu? Aí ele falou assim, 7 passos pra direita, né? Não, ele falou, 7 passos à sua esquerda. À esquerda. E aí eu virei automaticamente, parecia que ele estava E me direcionando. puxando. E aí eu segurei a Rose por aqui e fui puxando ela junto. Só que eu ia indo pra frente. E à medida que eu dava um passo, ele falava 1. Eu dava o É. segundo passo, ele 2. Assim Foi contando. E ele fazia assim com a mão. é. Aí, Ele fazia assim com a mão? Ele fazia 1, 2, 3. E foi fazendo. E foi até o 7. Aí quando eu virei, Só que- ele falou, pare. É, Aí só eu que o que parei. acontecia? Ele ia, mas eu queria ir pra perto. Eu queria ir Ela pra foi em lá. direção contrária, não foi junto comigo. aí ele viu que eu tava indo, ele, Aham. o Marcelo do futuro. Que até então eu não sabia, Aí né? sabe o que ele fez? Ele fez assim, tá bom, assim mesmo pra mim. Tá bom, pare aí aí, tinha né? um tronco aqui, ele falou, tá bom, pare. Aí eu continuei, Marcelo Aí eu continuou segurei assim. ela firme Aí ele aqui. falou assim, sentem-se. Aí, não, Sentem-se. aí teve um momento, Rose. Faltou só isso. É, a Ele falou gente corta. Juntem-se. Ah, juntem-se. Aí ele falou, juntem-se. Só que aí eu fui, abracei ela e o Aí ele cara falou tira, assim, olhando tudo. não. Né? Eu abracei ela assim e falou, não. Não, Dei as mãos. Aí a gente, Aí a foi, gente deu as ficou mãos, ombro a ombro. ombro a ombro e deu as mãos. Aí foi o momento que ele chegou assim, saiu da perna dele, da Ele coxa fez dele, assim, ó, mostrou claramente. tirou uma flauta. E virou de lado. E ele virou de perfil assim E e tocou a tocou. flauta, no meio da mata, assim. Aí aquele somzinho. Aí tocou aquele É, som. aí colocou de novo aqui. Aí eu olhei assim, aí a gente sentiu uma calma assim, sabe? E ele tudo veio, tava tudo muito parado. colocou de novo aqui, olhou assim e falou, sentem-se. É. Ele Aí falava a gente não pausadamente. sentou, a gente se abaixou. Aí a gente se agachou, sentamos assim, meio, né? abaixadinho. Ficar abaixadinho assim, olhando É, pra olhando ele. pra ele. E aí, aquele tronco de árvore aqui, Aí e ele assim. Ele pegou uma luz. Aí daqui a mexeu pouco, ele tira Como a mão, assim pegou uma luz? Ele fez assim, ó. tirou da... Apareceu Passou a mão na- Passou na coxa dele, saía da coxa E aí, dele. aí fez assim. Aí uma luz veio pra gente. Ah. Jogou uma luz da mão, como se fosse uma coisa presa na mão dele. Entendi. Aí jogou na testa. Entendeu? Aí eu não entendi. Eu falei assim, mas o que é isso, né? O que é isso que tá, né? Que luz Aí, é essa? 10%. Era todo assim, fazendo gestos, sabe? 10% de tudo que que vocês precisam. precisam. A gente, ó... Aí eu falei, aí eu pensei assim, pô, 10% é pouco, né? Mas Eu só- pensei. Mas era 10%. Mas 10% eu entendi depois que era muita coisa. Que a Urandi falou, Rose, é muita coisa, 10%. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, mas só 10%? É porque, como é só dando uma adenda, né? Questão de dimensões, né? Era o que a gente precisava. Quando eles fazem uma ativação, eles têm também, eles não podem interferir muito no nosso Exatamente, livre-arbítrio, né? tem um limite. Eles também estão em questão hierárquica, né? Em dimensões a gente tem que superiores. evoluir. Mas nós, como estamos na terceira, o que a gente pode receber é até 10% de intervenção deles. Exatamente. Não é isso? Então eles jogam uma luz, jogam uma tecnologia deles até aquele certo ponto. Isso. Dali para frente é você que tem que caminhar sozinho. Os 90% é você que faz. Mas nessa, você olhando, você não via que parecia com você? Sim. Você não Aí notou? eu fiquei olhando para Muito ele. parecido. Eu fiquei olhando e falei, nossa. Tinha assim um topetinho. Mas tinha um penteado, É, mas ele não o mostrou rosto. totalmente o rosto Claro, pra nós. imagino. Porque acho que poderia causar um impacto. impacto. Aí eu isso. olhei Mas era a assim, mesma mas eu altura. fiquei assim, numa calma. Eu fiquei assim. Não, Marcelo ficou assim, parecia que um tava namorando o outro. Eu fiquei Era olhando assim, pra ele ficava ele, olhando olhando, pra ele mim. olhava assim. E aí, comigo é como se me ignorasse, sabe? Eu comecei a fazer várias perguntas pra ele. E aí, muitas vezes ele olhava Rose na tela. ficou acelerada. O que eu pensei? Que ele não vê a gente como a gente é, ele vê a energia que flui do nosso corpo, a luz. Ele vê a iluminação, porque ele fazia assim. E depois fazia assim pra mim.
Eu acelerei, porque Olhando, eu comecei a perguntar Ele está vendo o tudo que eu campo queria. teu, ele está acompanhando o teu Isso, campo. porque eu acho que a visão dele não é tão clara física como a nossa, naquela situação. Foi o que eu entendi. Porque o Astaxerran fez a mesma coisa. Ele também olhava pra gente da mesma forma, né, Marcelo? Como se não tivesse num lugar que fosse... Ele tivesse ter um cuidado no lugar que ele tá se projetando ali, mas ao mesmo tempo tá te olhando e olhando se você tá fluindo bem. Se a sua energia está fluindo, se os seus chakras estão alinhados, se você está numa composição perfeita para o entendimento do que seria dito. Na verdade, parecia que ele não queria dizer nada. Ele olhava muito para o Marcelo e o Marcelo olhava para ele e apertava meu braço todo o tempo.